Embora o cachorro seja o melhor amigo do homem, é bem sabido que os cavalos são um dos animais mais confiáveis que os seres humanos podem usar para ajudá-los, seja levando-os a determinados lugares ou ajudando a aliviar a carga de trabalho. Os cavalos são de fato verdadeiros trabalhadores e estiveram presentes por milhares de anos, fazendo parte de praticamente todas as grandes sociedades ao longo da história, incluindo a sociedade moderna. Mas, como é o caso com os métodos modernos, também é necessário haver níveis de cavalos em relação à sua criação e valor, e alguns cavalos realmente valem mais que outros. Com isso em mente, aqui estão as 20 raças de cavalos mais bonitas do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. O American Paint Horse. O cavalo. American Paint Horse é um cavalo muito interessante que foi criado para misturar certos aspectos visuais dos cavalos de estilo western com esquemas de cores de outros tipos de cavalos. E assim como muitos outros cavalos nesta lista, não se pode negar o quão único esse cavalo é. Embora alguns não gostem desse tipo diferente de cavalo com manchas, há muitas pessoas que adoram, e aparentemente existem cerca de 100 mil desses cavalos espalhados por todo o mundo em dezenas de países, então claramente alguém gosta deles. Além de seus padrões de pelagem únicos, os cavalos Paint foram criados por sua amizade, comportamento calmo, inteligência, atletismo e capacidade de aprendizado. Por isso, você pode encontrá-los sendo ótimos cavalos de trabalho, ou sendo montados por pessoas sem medo de serem derrubadas. Além disso, as pessoas adoram como eles parecem tão diferentes, dado a variedade de cores que podem aparecer em suas pelagens. Eles são ótimos e bonitos para qualquer um que queira ter um. Número 2. O Clydesdale. É quase um crime ter demorado tanto para chegar ao Clydesdale. Afinal, é um dos cavalos mais reconhecíveis e icônicos da história, e por um bom motivo. E não, eu não estou falando apenas das propagandas da Budweiser, embora isso tenha ajudado no valor geral da raça. O Clydesdale tem uma história interessante quanto ao seu cruzamento. Seus ancestrais eram garanhões que se cruzaram com certos cavalos de outra raça na Escócia, e depois outra raça de cavalo foi adicionada à mistura para ajudar a torná-lo maior e mais forte, e foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez que o Clydesdale foi criado, ele se tornou uma das raças mais populares devido ao seu tamanho e força. Ele cresceu tanto, na verdade, que foi um dos cavalos mais usados durante a Primeira Guerra Mundial, o que infelizmente causou uma grande queda em sua população devido às perdas durante a guerra. No entanto, eles conseguiram se recuperar e são usados para várias funções hoje em dia, como puxar carruagens e serem usados por certas unidades de cavalaria. E sim, eles também aparecem nas famosas propagandas da Budweiser, uma tradição durante o Super Bowl. Não dá para negar que quando você vê um grupo deles marchando pela estrada, eles realmente parecem majestosos e, portanto, definitivamente valem o preço. Número 3. O AAL Tech. Já mostrei muitos cavalos antigos no vídeo, mas esse é especial, pois é uma das raças de cavalos domesticados mais antigas que existem, o que significa que os seres humanos estão usando esses cavalos há bastante tempo. Porém, se você avançar para o presente, ele é uma das raças de cavalos mais raras e exóticas do mundo. Isso é uma grande reviravolta. Quanto ao que esse cavalo foi historicamente utilizado para, ele é bom em velocidade e resistência. Sua raça é tão antiga que alguns acreditam que eles provavelmente descendem da mesma raça de cavalo que deu origem aos árabes. E eu já falei sobre o quão impressionante esse cavalo é. Mas assim como o árabe, este teve que sobreviver em condições muito duras, nesse caso, nos desertos do Turcomenistão. Devido à falta de água e outros recursos, eles tiveram que aprender não só a suportar longos períodos sem comida e água, mas também a contar com seus donos humanos para ajudá-los a sobreviver. Foi uma relação simbiótica e que funcionou na maioria das vezes. Hoje em dia, o cavalo é comumente utilizado para adestramento, saltos e corridas de longa distância, além de passeios a cavalo.
e em alguns países como a Rússia, são até reverenciados como símbolo de status, possivelmente por sua raridade. Afinal, restam apenas cerca de 10 mil deles no mundo inteiro. Número 4. O Lipizzano. Quando um cavalo é considerado culturalmente significativo por um continente inteiro, você sabe que não é apenas um bom cavalo, mas sim um que vai valer uma boa quantia caso você tente comprar um. Não muito diferente dos outros nesta lista, este cavalo não nasceu naturalmente, mas foi criado após muitas gerações de cruzamentos e refinamentos em sua linhagem. Para esse fim, seria em uma escola de criação de cavalos especial, a Escola de Equitação Espanhola, em Viena, que ajudaria a desenvolver esse cavalo para se tornar o ícone que é hoje. Criadores iniciais o desenvolveram como um cavalo de montaria e para carruagens leves. O exército costumava refinar sua criação para criar um cavalo especializado para a cavalaria e treiná-lo para realizar exibições para a nobreza europeia. Então, sim, é um cavalo popular, mas o motivo pelo qual ele se tornou um ícone. Durante inúmeros conflitos que envolveram a Europa nos últimos 100 anos, o cavalo sobreviveu a uma série de situações que poderiam facilmente tê-lo levado à extinção. No entanto, ele não só sobreviveu, mas se tornou um símbolo de unidade e resistência durante tempos difíceis. A Escola de Equitação Espanhola ainda funciona até hoje e tenta manter esse cavalo, juntamente com outras técnicas clássicas de equitação, vivas, o que contribui ainda mais para o pedigree do cavalo. Número 6. Número 5. O cavalo de sangue quente holandês. O cavalo de sangue quente holandês é outro tipo de cavalo esportivo que foi desenvolvido quase exclusivamente para realizar várias atividades com os humanos, seja no adestramento, saltos, condução ou em competições diversas. O cavalo de sangue quente holandês é capaz de lidar com praticamente tudo o que é colocado à sua frente, o que o torna muito valioso. Então, de onde vem esse cavalo? Bem, vem da Holanda, acredite ou não. Havia duas raças completamente diferentes de cavalo chamadas Gelderlander e Groenen. Uma delas era de porte médio e boa para puxar coisas, e a outra era maior e usada para trabalho agrícola. O cavalo de sangue quente holandês é o resultado dessas duas raças e se tornou um excelente cavalo esportivo no processo. Isso aconteceu principalmente porque, após a Segunda Guerra Mundial, as máquinas começaram a substituir muitos dos papéis que os cavalos de trabalho desempenhavam, e isso levou a uma necessidade crescente de cavalos esportivos, ou para esportes recreativos. E como costumam dizer, é preciso oferecer o que as pessoas querem. Se você está se perguntando por que ele é chamado de sangue quente, é porque tem as habilidades e talentos de certos cavalos de sangue frio ou quente. Como está bem no meio, é chamado de sangue quente. Cavalos de sangue quente são conhecidos por suas habilidades atléticas excepcionais e temperamento amigável. Eles têm origem na Europa e apresentam uma construção equilibrada e harmoniosa, com um corpo de porte médio a grande. São fortes, bem musculosos, o que contribui para sua agilidade e potência. Muitas vezes são reconhecidos por sua versatilidade, destacando-se em várias disciplinas equestres, como adestramento, saltos e eventos. Eles demonstram uma natureza calma e cooperativa, o que os torna adequados para cavaleiros de todos os níveis de habilidade. Esses traços, combinados com a disposição para trabalhar e aprender, contribuíram para sua popularidade nos esportes competitivos e na equitação recreativa. Não só o cavalo é muito versátil no que pode fazer, como também tende a ser inteligente, tranquilo e disposto a trabalhar com seus humanos. Por isso não é surpresa que muitos adoram pagar um bom preço para ter um. Número 6. O Clydesdale. Aqui está outro cavalo que nasceu de uma mistura de muitas raças específicas para criar algo único e especial. É uma criatura bastante impressionante, resultado de cavalos que passaram por sua linhagem, que inclui o puro sangue, o Norfolk Trotter e um cavalo francês conhecido como Norman Cobb. O último é importante porque esses cavalos são bastante antigos e têm raízes na guerra,
sendo usados para ajudar a criar novas raças mais fortes, proporcionando coragem, força, inteligência e um bom temperamento. Mas aqui está o ponto. Esse cavalo não foi imediatamente criado a partir disso. Em vez disso, outro cavalo foi criado, chamado Anglo-Norman. No entanto, como certos outros cavalos, após as guerras mundiais, a necessidade de cavalos de trabalho poderosos chegou ao fim. Isso deixou as pessoas precisando de algo um pouco mais esportivo. Assim, o Anglo-Norman, o Venini e outras raças foram todos reunidos para criar uma nova raça, que se tornou esta. Ao longo dos anos, o cavalo foi ainda mais refinado para não apenas aprimorar sua aparência, mas também as habilidades que ele tem. E acredite quando eu digo que esse cavalo tem grande habilidade de salto. Ele pode literalmente saltar sobre um humano alto se quiser. Sua habilidade o levou a ser o cavalo esportivo favorito da França, e ele pode ser visto em vários tipos de shows por todo o país. Eles até foram usados nas Olimpíadas pela equipe oficial francesa, mas têm outros usos também. Adestramento, condução combinada, volteio e competições de trilha competitiva. É muito fácil perceber que a França tem muito orgulho desse cavalo, e por isso ele não tem um preço muito acessível. Número 7. O puro sangue. Poderíamos argumentar que o puro sangue é um dos cavalos mais caros dessa lista, simplesmente por causa do potencial que ele tem ao entrar em uma pista de corrida. As corridas de cavalos são um negócio sério e existem há centenas de anos, e por um bom motivo. Bem, talvez nem por tão bons motivos, mas as pessoas adoram assistir cavalos correndo pela pista, e quando há muito dinheiro em jogo, as pessoas farão muitas coisas para garantir que ganham. O puro sangue é uma raça mista, mas uma que foi criada para ser o melhor tipo de corredor possível. Ela começou na Inglaterra, quando eles continuaram a cruzar cavalos cada vez melhores para correr nas pistas, e eventualmente isso levou à importação do Belly Turk e do Darley Arabian, junto com o Galfin Arabian. Esses garanhões foram a base para os futuros puros sangues e ajudaram a entregar a força e a velocidade que os cavalos precisavam. Eventualmente, quando as corridas de cavalos chegaram à América, fazendas de criação inteiras, dedicadas exclusivamente ao puro sangue, começaram a surgir, e facilmente se tornou uma das corridas mais competitivas ao redor do mundo, para criar o próximo grande cavalo de corrida. Além disso, esses cavalos de topo são incrivelmente valiosos, a ponto de os donos frequentemente vendê-los para pessoas específicas, tentando criar o próximo campeão. Isso é conhecido como taxa de garanhão, e algo que muitas pessoas fazem, mesmo que seja apenas para tentar adicionar algumas das qualidades do cavalo de corrida aos seus cavalos não corredores. Isso acontece o tempo todo e pode acabar gerando milhões de dólares. Número 8. Cavalo frísio. Agora é hora de voltar um pouco no tempo e falar sobre o cavalo frísio. Embora essa raça tecnicamente seja originária dos Países Baixos, sua herança é bem mais antiga, já que os ancestrais do cavalo frísio foram, aparentemente, alguns dos melhores cavalos de guerra de sua época. A razão para isso era seu tamanho e força, pois eles eram capazes de carregar cavaleiros em armaduras completas e, ainda assim, manterem velocidade e agilidade. Além disso, você precisa admitir que é um cavalo visualmente impressionante. Uma das características mais marcantes do frísio é sua crina e cauda extremamente longas, que nunca são cortadas e frequentemente chegam ao chão. Combinadas com sua pelagem negra brilhante, eles realmente parecem incorporar o termo beleza negra. Hoje em dia, o cavalo frísio é usado tanto para tração quanto sob sela, especialmente na disciplina de dressage, adestramento. Quando usados em tração, eles participam de competições e passeios recreativos, tanto sozinhos quanto em equipes. Além disso, eles são conhecidos por serem os cavalos escolhidos para eventos cerimoniais especiais. Frequentemente ajudam a puxar certas carruagens antigas, sem dúvida para acentuar a carruagem e mostrar o quão bonita ela realmente é. De qualquer forma, é um bom cavalo e um que quase foi extinto,
mas conseguiu sobreviver e voltar em bons números. Número 9. Holsteiner. À primeira vista, o Holsteiner pode não parecer um cavalo impressionante, mas não se engane. Este cavalo é altamente valorizado na Alemanha e tem servido fielmente ao seu povo há muito tempo. Para se ter uma ideia, ele tem mais de 700 anos de história e foi criado originalmente em um mosteiro. Isso porque o mosteiro estava cuidadosamente criando diferentes raças para obter um cavalo que pudesse ajudar nas fazendas e, ao mesmo tempo, ser usado como cavalo de guerra. Isso mesmo, há muitos cavalos de guerra nesta lista, e o Holsteiner é um deles. Eventualmente, uma nova raça foi cruzada com o Holsteiner para melhorá-lo: o Thoroughbred, puro sangue inglês. O objetivo era usar a velocidade e a agilidade do Thoroughbred para aprimorar o Holsteiner, e funcionou. Por volta do século XIX, a raça já era reconhecida como um excelente cavalo de tração, com uma passada ampla e elegante. Além disso, os fazendeiros ainda podiam contar com sua resistência, tornando-o uma escolha vantajosa. Outra grande mudança ocorreu durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, quando os Holsteiners foram fortalecidos e tornaram-se mais robustos para ajudar a transportar materiais pesados, como artilharia. Após o fim das guerras, eles foram refinados para se tornarem mais rápidos, resultando na raça como a conhecemos hoje. Atualmente, o Holsteiner é principalmente usado como cavalo esportivo, algo muito popular. Número 10. Standardbred americano. Quando você ouve que algo é o padrão, já sabe que é algo sério. O Standardbred americano é um desses cavalos. Como o nome sugere, é uma raça de grande importância para os Estados Unidos. Suas origens remontam aos primeiros dias do país, quando certas raças foram usadas como base para criar um cavalo de corrida incrivelmente rápido e poderoso. A raça de cavalo Standardbred é conhecida por ter os cavalos trotadores mais rápidos do mundo. O custo médio de um Standardbred varia de $1.000 a $5.000, dependendo da sua idade, treinamento e pedigree. Portanto, é melhor economizar se você quiser um bom exemplar dessa raça. Outra coisa a se notar é que este cavalo tem um temperamento tranquilo e um corpo bastante musculoso. Isso é importante, pois o torna um excelente cavalo de corrida, capaz não apenas de se movimentar bem, mas também de trabalhar em harmonia com o cavaleiro. Além disso, esta é uma das raças que é tão boa no que faz que é usada para aprimorar outras espécies de cavalos. Por isso, em certos casos, ela é considerada um padrão nos Estados Unidos, justificando seu alto preço. Número 11. Oldenburg. Existem algumas ironias quando se trata do Oldenburg, e uma delas é que, apesar de ter uma população relativamente pequena devido ao local onde é criado, o Oldenburg é uma das melhores linhagens de cavalos alemães. Ele passa pela rigorosa inspeção do German Oldenburg Verband, que é altamente respeitada, quase acima de todas as outras. Esse cavalo surgiu no século XVII e está ligado ao lendário cavalo frísio, que discutirei em breve. Os primeiros Oldenburgs eram bem conhecidos pela consistência em sua conformação, grande força e sua magnífica cor preta como carvão. Eles também são famosos por seu caráter gentil e extrema disposição para trabalhar, seja sob a sela, na frente de uma carruagem ou nos campos. Naquela época, esses cavalos faziam muito, pois facilitavam o trabalho das pessoas. O Oldenburg é uma raça versátil e elegante, conhecida por sua força e atletismo. Originários da região de Oldenburgo, na Alemanha, esses cavalos são admirados por seu temperamento amigável, o que os torna adequados para várias disciplinas. Eles têm corpos fortes e bem musculosos, frequentemente com uma aparência graciosa. Geralmente são altos, com um perfil levemente convexo e olhos expressivos. Seus membros são robustos, o que contribui para sua agilidade e resistência. Com um porte médio a grande, exibem um trote flutuante e um galope suave, o que os faz se destacar em competições de adestramento e salto. Conhecidos por sua natureza disposta e inteligência,
Eles são frequentemente usados em esportes equestres competitivos e também apreciados como cavalos de lazer. Porém, com o passar do tempo, os usos para cavalos como o Oldenburg mudaram e a própria raça evoluiu. Outras raças foram introduzidas em sua genética para torná-los mais aptos a tarefas diversas. Devido à sua habilidade atlética natural, muitos desses cavalos são comprados e treinados como saltadores de elite. E embora seus números sejam pequenos, eles continuam sendo uma raça muito querida. Número 12. O cavalo hanoveriano. Quão bom é o cavalo hanoveriano? Bem, eu poderia listar todas as coisas que ele pode fazer, como muitos dos outros cavalos, ou poderia simplesmente dizer que é um cavalo que ganhou 25 medalhas de ouro olímpicas. Isso já mostra o quão bom ele é, não é? Os cavalos hanoverianos têm um equilíbrio natural que é caracterizado por um trote elegante e um galope que cobre o chão com eficiência. Eles são uma raça enérgica e muito fácil de trabalhar, o que os torna excelentes candidatos para esportes equestres, vencendo medalhas de ouro em torneios esportivos. Como uma raça alemã, é uma das melhores do seu país, e a documentação sobre o cavalo hanoveriano é muito bem detalhada. Por exemplo, a criação dessa raça começou com um rei que misturou raças puro-sangue com cavalos nativos alemães para criar a linhagem. Diferentemente de muitos cavalos desta lista, o propósito dos hanoverianos mudou ao longo do tempo, de cavalos de fazenda para cavalos de guerra, e então para cavalos de esportes. Seja qual for o uso, o que importa no final é o que funciona para as pessoas e para os cavalos. Número 13. O cavalo árabe. Sem dúvidas, o cavalo árabe é um dos mais importantes e distintos desta lista, e não digo isso levianamente. A razão pela qual o coloco em tão alta consideração é que ele é uma daquelas raças usadas para melhorar outras raças. Os cavalos árabes tiveram que sobreviver nas condições mais difíceis do Oriente Médio, com seus vastos desertos, e conseguiram fazer isso muito bem. Igualmente importante, uma vez descobertos por várias tribos nômades, foram capazes de manter um bom relacionamento com os humanos, garantindo tanto sua ajuda quanto sua utilidade. Os cavalos árabes são conhecidos por serem os melhores em resistência, razão pela qual você frequentemente ouve falar de corridas de resistência com esses cavalos e o quão poderosos eles podem ser. Eles são conhecidos por sua elegância e resistência. Originários da Península Arábica, possuem características distintas, como o perfil côncavo do rosto e a cauda erguida. São uma das raças de cavalos mais antigas, datando de milhares de anos, e são reverenciados por sua natureza amigável e inteligência. Seus traços genéticos únicos influenciaram muitas outras raças de cavalos e são valorizados em todo o mundo por sua beleza, agilidade e lealdade, tornando-os não apenas excelentes em várias disciplinas equestres, mas também companheiros amados. Depois que sua grandiosidade foi reconhecida pelo mundo, começaram a ser exportados para que pudessem ser cruzados com outras espécies. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, Europa continental, América do Sul e outros países quiseram o cavalo árabe por suas habilidades e influência, que hoje é visível em muitas raças. Eles são gentis, querem colaborar com os humanos e são muito inteligentes, então devem ser tratados com respeito para que se possa tirar o melhor deles. Número 14. O andaluz. A beleza de um cavalo é algo que frequentemente gera debates entre as pessoas, dependendo da raça e da coloração. Acredite, as pessoas podem ser bem específicas sobre os cavalos que gostam ou não gostam. Mas, quando se trata da raça de cavalos andaluz, a maioria concorda que esta é facilmente uma das raças mais impressionantes do mundo. Primeiramente, assim como muitos outros cavalos, eles são usados em diversos tipos de eventos esportivos e conseguem desempenhar praticamente todos eles com graça. Mas é quando você os vê na natureza que percebe o melhor deles. Eles não têm medo de atravessar vastos campos nevados, escalar passagens montanhosas
ou fazer praticamente qualquer coisa que seus corpos determinados desejam fazer. Os andaluzes descendem de cavalos ibéricos, espanhóis e portugueses na província da Andaluzia, e é daí que vem seu nome e suas famosas características e habilidades. Sua história tem milhares de anos, remontando a cavalos que existiam antes mesmo de serem conhecidos como cavalos. Ou seja, eles estão por aí há muito tempo, e devido à sua popularidade, continuarão a existir por muito tempo ainda. Número 15. O Mustang. Há muito o que poderia ser dito sobre este cavalo emblemático, mas só temos um espaço, então vamos direto ao ponto. O Mustang pode ser conhecido como um cavalo americano, mas suas origens estão na verdade na Espanha. Os espanhóis trouxeram muitos de seus cavalos para o Novo Mundo ao longo dos anos, e eles eventualmente deram origem ao que você vê hoje. E sim, eles são bastante selvagens e indomáveis, como são frequentemente descritos. Infelizmente, quase toda a população foi dizimada, pois em certo momento, os Mustangs eram considerados mais um incômodo do que qualquer outra coisa. Por pouco não foram extintos. No entanto, o Congresso dos Estados Unidos se uniu, percebendo que esses cavalos naturais eram um verdadeiro símbolo da América e de sua história, especialmente no período da expansão para o oeste. Por isso, eles agora são protegidos por leis dos Estados Unidos, e você não deveria tentar mexer com um deles na natureza. Esta espécie é tão icônica que já foi usada em filmes, programas de televisão e, claro, serviu de inspiração para o lendário Ford Mustang, um dos carros mais incríveis já fabricados. Em muitos aspectos, o Mustang é o oposto de muitos outros cavalos desta lista, e isso o torna ainda mais especial aos nossos olhos. Número 16. O Appaloosa. O próximo da lista é o cavalo Appaloosa, um dos 2 cavalos pintados que serão apresentados em sequência. Como você pode ver, este cavalo realmente tem manchas e colorações diferentes por todo o corpo, o que, você poderia pensar, o tornaria menos desejado em comparação com seus parentes mais chamativos. No entanto, você estaria enganado. Esta raça de cavalo é adorada, não apenas por sua coloração, mas também por ser uma das melhores que você pode adquirir em certos aspectos. Os Appaloosas são conhecidos por serem companheiros gentis, amigáveis e leais. Eles tendem a ser muito dispostos a agradar, então, independentemente do seu nível de habilidade com cavalos, é provável que você se dê bem com um deles. Embora seus ancestrais tenham sido trazidos pelos espanhóis, foram os nativos americanos que mais os amaram e os criaram para ajudar em suas terras. Isso porque as tribos indígenas queriam um cavalo colorido, mas também inteligente, e foi exatamente isso que conseguiram. Avançando para os tempos modernos, eles são conhecidos não apenas por trabalhar e serem usados para montaria, mas também por aparecerem em programas de TV e filmes, graças à sua aparência impressionante na câmera. Número 17. O cavalo American Quarter Horse. Agora vou mostrar muitos cavalos clássicos americanos nesta lista, incluindo aqueles que são tanto criados quanto é justo que o American Quarter Horse esteja nesta lista, considerando todo o trabalho que fez pela nação. Descendente de uma mistura de cavalos árabes com mustangs, o American Quarter Horse é conhecido por ter um bom temperamento, além de muita versatilidade, beleza, velocidade, agilidade e lealdade. E como você verá ao longo desta lista, os melhores cavalos, especialmente os mais caros, possuem muitas dessas qualidades excepcionais. Parte de sua versatilidade está no fato de que eles podem fazer praticamente qualquer coisa que você quiser, sem causar problemas. Quer montá-los? Com certeza eles permitirão. Quer tê-los como animais de estimação? Essa é uma opção também. Precisa realizar trabalhos pesados? Eles podem lidar com tudo o que você precisar, contanto que sejam bem tratados. Assim, você terá um cavalo que faz tudo o que você precisa, sempre que precisar. Número 18. O cavalo Morgan. Sabe, em certas histórias de fantasia, há animais que você escolhe e que também escolhem você, e o contrário também acontece. Mas no nosso mundo,
Existem criaturas que realmente fazem isso, e o cavalo Morgan é uma dessas raças. Este cavalo tem um grande legado nos Estados Unidos, pois foi uma das primeiras raças a ser criada dentro do país. Os resultados foram quase imediatos e pronunciados. Por exemplo, você pode usar este cavalo, não importa a sua idade, e uma vez que ele escolha você, ele fará grandes esforços para ajudá-lo da maneira que precisar. Até crianças são conhecidas por lidarem com esses cavalos com facilidade, e se você quiser, pode até colocá-los em eventos esportivos, e eles vão se sair muito bem. Número 19. O Gypsy Vener. Uma coisa que você vai perceber rapidamente nesta lista é que muitas dessas raças de cavalos foram criadas com um propósito específico, ou você podia refinar os cavalos que já tinha para torná-los adequados ao propósito que você precisava. No caso do Gypsy Vener, esses cavalos foram criados pelos ciganos que viviam na Grã-Bretanha. Eles trabalharam duro por mais de 50 anos para criar um cavalo grande e forte o suficiente para puxar as carroças nas quais os ciganos viajavam. Não apenas essa tática funcionou, mas eles também conseguiram criar cavalos bastante amigáveis, o que era necessário devido a todas as pessoas ao redor das carroças. Portanto, havia uma necessidade, e eles criaram um cavalo que atendia a essa necessidade. Número 20. O cavalo Rocky Mountain. Então, por onde terminar esta lista? Bem, vamos terminar com o cavalo Rocky Mountain. Uma razão pela qual estou começando aqui é que ele não tem aquele visual tradicional que muitas outras raças nesta lista possuem. Em vez disso, ele tem uma característica um tanto humana, no que diz respeito aos seus olhos e pelos. O leste dos Estados Unidos, nos primeiros dias da nação, foi um refúgio para criadores de cavalos, e o cavalo Rocky Mountain foi criado a partir de cavalos espanhóis e ingleses, que possuíam características que permitiam percorrer facilmente os trilhos das montanhas rochosas. Isso aconteceu porque muitas fazendas da época estavam situadas aos pés das montanhas, o que significava que muita travessia precisava ser feita. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!